Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa rodada da semana para os pregões dos dias 16 a 20 de setembro. Ibovespa terminou ali a última semana com a leve alta. Essa última semana, vou falar mais a respeito disso, não só do Ibovespa, do dólar, do DI, do S&P 500, petróleo, minério, Petrobras, Vale e 5 índices setoriais. Então fica comigo até o final. Vou colocar aqui já na tela para a gente começar aí a falar primeiramente do Ibovespa. E lembre-se de deixar um like, um joinha. Agradeço demais você que é membro aqui dentro do canal, está assistindo esse conteúdo antecipadamente. E a partir de terça-feira, às 8 horas, eu devo abrir esse conteúdo aqui, esse radar da semana, para todos que estão aqui dentro do canal. Pelo menos inscritos e não inscritos aqui dentro do canal. Mas os membros têm acesso antecipado ao radar da semana. Vamos lá, então falando aqui desse fechamento da semana, uma alta de 0,23%, que é no de definição, mas tecnicamente falando, a gente está dentro aqui, a gente que eu digo é o Ibovespa, está dentro de um movimento de baixa pelo gráfico semanal, o que aumenta a chance de poder ter algo aqui para baixo, de ampliar um pouco mais essa queda. Em termos de movimento de correção, está tudo certo, ainda já foi confirmado aqui um movimento de baixa. Se abrir subindo, superar essa máxima aqui, porque está respeitando, dá para perceber também que está respeitando o suporte. Então a característica é, estamos dentro de uma tendência de alta, de curto a médio prazo, processo de correção que está vindo mais fraco do que foi a subida. Ainda há espaço para ter uma correção maior no preço ou no tempo. Quando eu falo no preço, de buscar, por exemplo, outros níveis de suporte, além desse suporte aqui, ó, que vai se sustentando acima, buscar uma região, por exemplo, da média móvel exponencial de 10 períodos até a retração de 38,2% na faixa de 132.000 a 131.780 pontos. Seria essa região aí de suporte. Então, nesse momento, ainda é o caminho mais provável. Para começar a mudar esse caminho aqui, essa probabilidade, teria que superar a máxima desta última semana, localizada no 135.878. Isso aqui favorece ter um movimento de romper a máxima histórica em setembro ainda, mas eu ainda considero, por exemplo, a gente tem mais 2 semanas para setembro, de ter mais uma correção e depois a próxima semana podendo romper a máxima histórica. Mas que eu mencionei até na capa, né, setembro, apontando para uma nova máxima histórica, é primeiro lembrando do fechamento do mês passado, que foi uma reversão de um sinal de baixa, ou seja, oscilou abaixo da mínima desse candle e voltou, superou todas as máximas. Isso gera uma expectativa de ter mais 2 novas máximas. Então, por isso que eu menciono que setembro ainda vai mirando uma nova máxima histórica, porque a gente está dentro de uma correção mais fraca do que foi o movimento de subida. Então, por esse motivo, ainda a tendência de alta permanece de alta e apontando para poder cumprir o máximo histórico, mas em termos de ter uma melhor relação risco-retorno para as operações aí de curto ou mesmo olhando para a position trade, curto a médio prazo, o ideal seria ter mais 1 a 2 semanas de correção, que seria algo semelhante ao movimento de subida, que basicamente de 4 semanas. Indo aqui falando agora do dólar, só para mencionar em Ibovespa, não cheguei a falar do gráfico diário, porque a superação da máxima dessa semana confirma uma maior probabilidade de vir romper a máxima histórica, porque superando a máxima desse candle aqui, que estava aqui, está travado abaixo da média, superar, aí aumenta a chance de ter algo realmente para cima, porque confirma uma nova sinalização de alta aqui. Mas por enquanto, para mim, esse aqui é um processo de correção que aumenta a chance de poder fazer algo assim. Enfim, já comentei pelo gráfico semanal. No dólar, a gente teve uma semana fechando em queda de 0,70%. Ainda não tem um sinal de baixa aqui no gráfico semanal, ainda está acima aqui da média. Então vai mantendo o viés de alta, apesar da sua tendência de alta ter perdido um pouco de força, né, ter voltado muito em cima da região do suporte anterior. Então, de maneira geral, o cenário aqui no semanal ainda é um pouco mais positivo, mas olhando para o gráfico diário, fechamento da sexta-feira abaixo dos 5.600 e principalmente o valor que eu vinha comentando na faixa 5.586, não foi bom e, consequentemente, a oscilação abaixo dessa mínima aumenta a probabilidade da moeda americana vir aqui mais para baixo. Que faz até sentido. Se a gente olhar para um gráfico mensal, a gente tem um movimento muito longo de subida que chega na zona de resistência muito importante, então aumenta a probabilidade de corrigir esse movimento inteiro de subida,
ou através de um movimento lateral ou através de um movimento de baixa do preço. Seguindo aqui para a gente falar agora do DI, DI terminou ali a semana com leve alta, ainda permanecendo acima desse patamar aqui, ó, dos 11,60 basicamente, vai se sustentando em cima desse patamar, não só desse, mas como também principalmente aqui do patamar de 11,70. Para mudar a expectativa de subida, essa semana era para ser uma semana de alta, foi de alta, mas não ganhou muita força. Mas para trazer algum aspecto mais de queda, teria que ter um fechamento para baixo não só da média, que está em 11,55, mas principalmente para baixo dos 11,46. Olhando para o gráfico diário, temos um topo abaixo do topo anterior, deixando a tendência um pouquinho mais indefinida no curto prazo, apesar da estrutura ser ainda de alta, enquanto não perder essa mínima aqui, a gente mantém uma estrutura mais de alta para os juros futuros, ou seja, gera ali um pivô de baixa se perder isso aqui, ó, se oscilar abaixo dessa mínima aqui, foi sexta-feira, 11,78, reforça a chance de ter um movimento para baixo. Suporte na faixa dos 11,66 até 11,59. Oscilação abaixo desse patamar aqui reforça um pouco mais a chance de vir a buscar um fundo principal da tendência de alta na faixa dos 11,42. Então, lembrando, viés ficando mais indefinido aqui, aumenta o viés de baixa, ou, na verdade, traz um viés de baixa ao oscilar abaixo da mínima da sexta-feira. Mas lembrando, o cenário ainda de prazo maior continua sendo mais positivo aí para os juros futuros. Seguindo para a gente falar do S&P 500, fechou a semana apresentando uma alta ali de 4,02%, basicamente devolvendo toda a queda da semana passada. Isso é algo positivo, se a gente olhar para o gráfico semanal, fecha abaixo da média, gera até nova mínima aqui, mas volta muito rápido para cima. Fecha abaixo da média, volta para cima. Então vai apontando com uma probabilidade maior de fazer nova máxima histórica com o S&P 500. E olhando para o gráfico diário, dá para perceber que, olhando a característica de força por parte dos vendedores, grande candle de baixa. Na sequência, não anda muito. Aí depois sim tem um grande candle de baixa de novo. Não faz nova mínima em relação a ele, fecha acima da máxima desse candle e ainda devolve todo o outro candle de baixa. Então, basicamente, aquela região dominada pelos vendedores já ficou para trás, o que cria uma expectativa ou mesmo de gerar uma correção e depois romper, ou mesmo vir a romper direto para depois gerar uma correção. Então, o caminho mais provável seria rompimento da máxima histórica do S&P 500, falando aí de no curto prazo. Olhando então agora para o barril do petróleo, que fechou a semana ali em leve alta, depois de ter batido na região ali para baixo dos $69. Aqui a gente tem ainda, sem sinal de alta, a primeira sinalização de alta seria superar a máxima da semana passada, 72,78, a tendência de baixa de curto a médio prazo. Então essa é a tendência nesse momento aqui do barril do petróleo. E olhando para o gráfico diário, para a gente ver se tem alguma sinalização mais relevante de subida, por enquanto não. Tem só um movimento de alta que chegou na média, perda dessa mínima reforça a chance de continuar caindo, mas a superação dessa máxima aumentará a probabilidade de buscar uma região na faixa dos 75 a 76 dólares, seria o principal nível de resistência. O primeiro nível está aqui, dando um zoom menos, ó, vai estar aqui nessa região de fundo anterior, que é a região azul lá, está aqui essa região toda em azul, essa primeira início dessa região. Então, junto com a média, primeiro indício de resistência, depois essa região aqui. Então, vai ser importante superar a máxima dessa última semana, nos 72 e 78, para criar uma expectativa de alta de buscar os 75 a 76 dólares, o que seria bom para as ações aí da Petrobras. Minério terminou a última semana também apresentando uma leve alta de 1,2%, mas olhando aqui para a característica das formações aqui, grande queda de baixo, queda de definição, com a expectativa da próxima barra ser uma barra de baixo, próxima semana ser uma semana de baixa. Para mudar o viés de baixo, teria que retornar para cima dessa região aqui. Ó. Vou olhar até para um gráfico diário aqui, que a gente vai ver justamente, teria que voltar para cima da região ali na faixa de 103 dólares. Por enquanto, ó, fraqueza para subir, já gerou uma sinalização negativa na sexta, oscilação abaixo da mínima da sexta, que está localizada aqui nos 92 dólares, reforça a sua tendência de baixo, que é o caminho mais provável, até pelo gráfico semanal que eu comentei da formação ali dos candles, do movimento. Então aqui a tendência continua sendo de baixo de curto e médio prazo, com expectativa mais negativa
para essa próxima semana. Começa a trazer a mudança desse contexto ao superar a máxima da sexta, anular o sinal de baixa, voltar para cima dos 95,55, mas para reverter a tendência somente acima de $103. Seguindo para a gente falar aqui de Petrobras, deixa eu só voltar aqui para a questão do ajuste, colocar aqui o ajuste de volta. Então, aqui na Petrobras, a gente teve uma semana ruim, queda de 2,26%. Primeira semana passada já foi mal porque ela fechou gerando sinal de topo na zona de resistência. Então, o segundo ponto, confirmou o movimento de baixa. Assim como o Ibovespa confirmou o movimento de baixa, mas o Ibovespa foi mais fraco para cair. Então, por enquanto, apontando para baixa Petro, oscilação abaixo dessa mínima reforça a chance de queda da ação. Principal suporte pelo gráfico semanal começa nos 34,80, depois vai até os 35,56. 35,56 não, desculpa. 33,70. Então, começa nos 34,80, abaixo disso, a região que fica mais em torno ali dos 33,78 a 33,70. No gráfico diário, a ação tentou gerar um fundo, depois de ter anulado, nessa semana, ela anulou a sua tendência de alta de curto prazo, ela tinha aqui uma tendência de alta, se aproximou da máxima histórica, perdeu força, e na hora que ela veio para gerar um sinal de alta aqui, já tinha anulado a tendência a oscilar abaixo do patamar, bateu lá para gerar sinal de alta, se aproximou da média, perdeu força e fechou abaixo da mínima desse candle. O caminho mais provável ainda tem pelo menos mais duas novas mínimas aqui. Então, para se buscar arriscar alguma compra nesse ativo, já que a tendência está indefinida no curto prazo, a primeira forma seria a oscilar acima da máxima de novo do pregão de quinta-feira de 37,32, sendo mais agressivo aqui, entrada na situação de máxima, stop abaixo dessa mínima se abrir subindo aqui. Segunda forma de entrada seria se cai um pouco mais aqui para baixo, falando de entrada um pouco mais agressiva, porque a gente está dentro da tendência definida. Cai um pouco mais e vem aqui e gera um sinal de alta mais na região entre os 36,14 até um patamar de 35,54. Essa região aqui, ó, entra nesse patamar aqui e gera um sinal de alta. Se a gente pegar aqui, ó, o Fibonacci de toda a subida, como se fosse pelo gráfico semanal, a gente tem um suporte aqui na faixa dos 35,90. Então, se bater nessa região dos 36,15, 35,90, até um pouco mais abaixo, e proporcionar algum sinal de alta, daria para arriscar alguma compra aí na Petro, visto o cenário de indefinição da tendência nesse momento no ativo. Mas lembrando, dentro de um viés de baixa para a abertura da semana. Na Vale 3, a semana terminou em boa alta, alta de 13,21%, conseguindo superar na máxima do grande candle de baixo, criando expectativa de poder ficar aqui entre essas duas médias. Oscilação acima da máxima dessa última semana reforça essa expectativa, que foi oscilar acima dos R$59. Ainda dentro de uma sinalização aqui de um último movimento de baixa. Então, para mudar realmente o contexto de curto a médio prazo nessa ação, reverter o contexto de baixa, teria que voltar para cima de 62,90. Olhando especificamente para curtíssimo a curto prazo, que seria a operação de swing trade, quem está comprado nessa ação, um dos indícios de saída seria para tentar segurar um pouco mais a posição. Se quiser um stop mais curto, oscilação abaixo da mínima da quinta-feira. Se quiser um stop um pouco mais, vou aguardar a mesma oscilação, só vou sair se tiver um sinal mais relevante embaixo. Fechamento abaixo da média com nova mínima ou fechamento abaixo do gap de alta com nova mínima, que seria justamente já abaixo da média, um fechamento abaixo de 57,59. Da média, é porque a média tende a ir subindo. Então, fechou abaixo da média, no nova mínima, sinal de saída da posição, porque ele teria ali um topo descendente. Fechou acima dos 58,40, ainda dentro da zona de resistência, mas já fechou acima, gerando a possibilidade de voltar a buscar a região dos R$60. Quem está posicionado, beleza, segue posicionado na ponta compradora, possibilidade de reposicionar stop aí que eu acabei de mencionar. Quem está de fora, para swing trade, eu olharia somente se fizesse algum sinal de alta em algum nível de suporte, seja aqui um pouco mais abaixo, pelo gráfico 105 minutos, um fundo ascendente para ter um stop mais curto, tentando pegar um movimento até a região ali na faixa dos R$60. Seria a alternativa que eu vejo para entrada no papel. Entrar aqui pelo gráfico diário, no meio do caminho, aqui no meio do caminho é dessa queda aqui, nesse meio do caminho, com stop um pouco mais longo aqui para baixo,
e um objetivo não tão longo para cima, não seria a minha escolha em termos de entrada de swing trade. Indo aqui para os setores, setor de consumo, fechou bem a semana com alta de 0,85%, superando a máxima da semana anterior, oscilação acima da máxima desta última semana, reforça um pouco mais a expectativa positiva. Então é importante para o setor permanecer acima dessa região, seja da média ou dos topos anteriores, reforçando um cenário mais positivo de se buscar a oportunidade de compra no decorrer dessas 2 próximas semanas aí dentro desse setor aqui do mês de setembro. No IEX, fechou aí a última semana em queda, o setor não conseguiu ganhar muita força após a força da semana passada, mas continua sendo um processo de correção essas 3 semanas dessa subida. Oscilação acima da máxima dessa última semana, 94,155, reforça ainda mais a chance de subida. O que dá para monitorar? Oscilou acima da máxima dessa sexta-feira, reforça justamente a chance de subida e caso venha a perder essa mínima aqui, ou reverter o fundo, a gente teria um provável teste da região aqui de suporte, que aí pode trazer oportunidade um pouco mais abaixo. Mas ainda assim, como o setor está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, está dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo do gráfico semanal, enquanto for gerando sinal de alta no decorrer em cima de níveis de suporte, topo anterior, média móvel, retração de Fibonacci, fica apoiando mais a operação de compra dos ativos dentro do setor. Olhando aqui agora para o setor financeiro terminou ali apresentando uma queda de 0,74%, confirmando ali um sinal de topo no gráfico semanal, mas sem perder muita força, sem gerar nada relevante para baixo. Então, nesse momento aqui, o suporte mais relevante está aqui, ó, tá aqui nesse ponto, que é a região de topo anterior ali na faixa dos 13.800, e para gerar outro nível de suporte abaixo de 13.800 seria os 13.600, 610 aqui. Esse suporte. A perda da mínima dessa última semana reforça a chance de ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo pelo gráfico semanal e que tende a favorecer melhor ainda operações de compra de prazo maior, visto que a tendência é de alta, mas está dentro agora de um processo de correção. Reforça essa correção ao perder a mínima desta última semana. E para aumentar a probabilidade de gerar nova máxima e reverter o sinal de topo no gráfico semanal, tem que oscilar acima da máxima desse último tempo. Por isso que eu até mencionei que, perdendo a mínima da semana passada, reverte um fundo no diário e reforça a chance de correção do semanal. E aqui, se oscilar acima dessa máxima, seria a possibilidade de arriscar a compra dentro do setor, em alguns ativos dentro desse setor. Setor de material, o IMAT, fechou bem a semana, deixa eu só colocar ele aqui na tela, fechou bem a semana, alta aí forte de 2,24%, entre as médias, gerou um topo, não foi aqui para baixo, não perdeu essa mínima, pelo contrário, está vindo aqui para reverter o sinal de topo, ou seja, de superar os 5.670 e conseguindo vir fechar assim levemente acima dessa linha de tendência de baixa. O fato é que o ideal seria termos no gráfico diário sinalizações de alta já acima dessa região aqui em torno dos 5.667. É isso aqui, ó, basicamente. É, vir aqui para cima e passar a proporcionar sinal de alta nesse patamar. Não seria muito bom voltar para baixo da mínima desta sexta-feira aqui, porque isso já volta para baixo da linha de tendência de baixo, já gera um sinal de baixa negativo depois de ter testado ali a zona de resistência, então não seria muito bom. Abre a semana com verde alta no setor de materiais, que é justamente o que está acontecendo ali com a Vale, com a expectativa de poder ter algo ainda para cima. Indo aqui para falar de setor imobiliário, fechou sexta-feira muito bem, com alta de 2,34%, isso terminou proporcionando uma semana também muito boa, com alta de 3,1%, gerando um novo sinal de alta aqui no gráfico semanal, a favor da tendência vigente, com a tendência de alta pelo gráfico semanal, topos e pontos ascendentes. Isso favorece continuar monitorando operações de compra, verificar dentro do setor possibilidade de compra depois desse bom sinal de alta no gráfico diário, ou mesmo se acontecer correções no gráfico de 105 minutos, com fundo ascendente ou pivô de alta, focando aí mais em buscar operações de compra dentro desse setor. Aí a gente está falando de Curi 3, DIR 3, CIRI 3, MRV3 seria uma das últimas escolhas, na minha opinião. Não que não vá ter uma boa semana, mas ativo que está mais fraco do que esses outros ativos que eu cheguei a comentar.
Mas é isso, olhar o setor aí um pouco mais voltado para as operações na ponta compradora. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção. Espero que você tenha gostado desse canal da semana. Uma orientação aí do que focar, né, e do cenário como um todo, Ibovespa, dólar, DI, falando aí também de S&P 500, petróleo, minério, Petro, Vale. Espero que isso possa contribuir na sua tomada de decisão no decorrer dessa semana. E, logicamente, estaremos juntos aqui em toda a análise de fechamento do pregão, bem como aí na live diária que o Kaique toca, focando em day trade de mini índice, mini dólar. Grande abraço, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui. Agradeço demais e uma excelente semana.